Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar aqui com você neste que é um encontro semanal, onde você permite que, com a graça de Deus, entremos em sua casa, em seu lar e transmitamos a palavra de Deus por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado nesse primeiro trimestre de 2023 a respeito do avivamento sob as lentes do pastor Elinaldo Renovato, que, aliás, na lição de número 11, lição de hoje, fala sobre o avivamento e a missão da igreja. Mas eu quero ressaltar que nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém em Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero aqui em seu nome registrar os mais sinceros cumprimentos a todos vocês, irmãos queridos, que nos acompanham nesta programação. Se você puder, se inscreva no canal AD Prudente Oficial, registre o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, no intuito de que possamos alcançá-las a partir do processo de ensino-aprendizagem. A AD Prudentina tivera dias muito preciosos nesta semana, uma vez que participamos da 68ª Escola Bíblica. Contamos com participações muito especiais, como a presença do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Gunnar Berg, pastor Douglas Batista, enquanto ensinadores transmitiram a palavra de Deus aos nossos corações, e nós fomos muito privilegiados. Nesta feita, por intermédio da EBD, nós queremos recomendar a você subsídios que podem norteá-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo na exposição em sala de aula. Pois bem, o textuário da lição atual está no capítulo 16, versos 15 e 16 do Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos. Ide por todo mundo, disse Jesus, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, salvo será, mas quem não crer, será condenado. A verdade prática afirma que neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Marcos 16, versos 14 a 20 diz, a leitura bíblica em classe, que na verdade vai nortear toda a nossa abordagem da aula de hoje. E é importante que você leia essa argumentação bíblica e fundamental. Mas para introduzir e apresentar o diálogo inicial a respeito do avivamento após a ressurreição de Cristo, eu quero convidar o caro companheiro pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Paz do Senhor, muito obrigado, pastor Diego. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus, né? Por que não dizer, né, irmãos, como temos sido edificados com essas lições e hoje estudando sobre a missão da igreja. Notem que homens, mulheres de Deus também enfrentaram desafios, e eu digo desafios inerentes à nossa humanidade. Nós somos desafiados todos os dias, enfrentamos os dissabores da vida e, no entanto, vamos vencendo, vamos triunfando de vitória em vitória. Mas hoje, por exemplo, nós vamos lembrar no primeiro tópico, no avivamento após a ressurreição de Cristo, que os próprios discípulos, eles enfrentaram desânimo, eles enfrentaram um período de dificuldades. Depois da ressurreição, Jesus se apresenta de forma triunfante, de forma gloriosa, diante dos discípulos. Eles estavam cansados, desanimados, muitos incrédulos, porque se sentiam perdidos, se sentiam órfãos, se sentiam abandonados. Mesmo ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, ela quem esteve lá no túmulo de Jesus, constatou que ele havia ressuscitado, mas a decepção, digamos assim, né, pessoal, a frustração, o desânimo era tão grande que eles não acreditaram. A Bíblia diz, Marcos 16, eles estavam totalmente, completamente desolados, desanimados. Jesus aparece então aos discípulos. Ele tem um cuidado com isso. Após haver ressuscitado, sabendo desse clima, da incredulidade, sabendo dessa barreira a qual eles enfrentavam, ele então, Jesus, se apresenta diante dos 11 discípulos, então, que estavam reunidos. Eles tinham medo dos judeus, eles estavam assustados, e a mensagem, olha que coisa magnífica, a mensagem de Cristo sempre trazendo paz é essa: paz seja convosco, ou seja, vou tirar toda essa perturbação,
Deixa eu eliminar toda essa dúvida, todo esse problema aqui e ajudar vocês. E aí, eles pensavam, estava tão difícil a situação que o que eles pensaram? Estamos vendo algum espírito, está alguma coisa errada aqui, não pode ser o nosso Cristo. Era como se o sentimento fosse agora perdeu-se, invalidou todo o propósito. Isso era um ledo engano. Na verdade, está tudo aí no controle de Deus. No entanto, Jesus mostrou as mãos furadas, os pés perfurados, né? A princípio dá a impressão que seria suficiente para que eles crescem, mas mesmo assim eles não conseguiram acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ora, é válido lembrar, porque a comoção, a ideia de perceber que todo sofrimento, a forma, o julgamento cruel, os açoites, a morte de cruz, tudo isso causou bastante impacto para os discípulos. Ocorre, o item 3, que após a ressurreição, Jesus deu aos discípulos agora o mandato da grande comissão. Então agora há uma recomendação, há então da parte do Senhor um encorajamento, inicia aqui a missão enquanto igreja. E o texto que estamos meditando, disse-lhe Jesus: ide, prossigam, avancem, continuem indo. O verbo aqui, o modo é imperativo, é a ordem, é o conselho, é a súplica, é a sugestão. Ide, vades, vão adiante, sigam esse propósito. Em que lugar, Senhor? Por todo o mundo. É uma expansão, é uma quebra de barreiras geográficas das regiões limítrofes e a aplicação de que a ordem é para que se preguem o Evangelho, para que essas pessoas, esses discípulos, divulguem o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. E olha a recomendação na grande comissão, a grande autoridade do Senhor Jesus, aquele que crê. Então não é invasiva, a ideia não é de obrigatoriedade, a ideia não é apenas de persuadir, não, a ideia é partindo de um quebrantamento, da necessidade em reconhecer que a salvação é um dom de Deus, que é um privilégio de Deus. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas aquele que optar então por não crer, esse será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Naquela ocasião, Jesus garante, prometeu que os sinais, que os milagres iriam validar, iriam autenticar o ministério daqueles que então obedecessem à ordem, à grande comissão. Ocorre que essa lição é muito atual para nós também, porque todos esses sinais permanecem à disposição de qualquer pessoa que crê no Evangelho, que crê nesta palavra, independente do tempo, independente da localização. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com tamanha autoridade, unção, ousadia, que nós lemos os relatos, eles expulsando demônios, curando os enfermos em nome de Jesus. Por que não lembrar de Paulo e Silas, usados por Deus de uma forma tão marcante, mas oraram, clamaram a Deus e tinham a convicção de ir e pregar a mensagem genuína. O próprio Filipe, impulsionado pelo Espírito de Deus, usado pelo Senhor, curou muitos enfermos. E desse modo, vários outros fatos demonstram ou demonstraram que a Igreja de Deus, ela recebeu também o avivamento espiritual e ela precisa compreender que essa é a nossa missão: pregar, proclamar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus debaixo da sua autoridade, sob o poder que vem do alto. Imbuídos nesse propósito de que Cristo é o que liberta, é o que salva, é o que nos protege e nos garante que está conosco todos os dias. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para apresentar um diálogo a respeito do tópico de número 2 da nossa presente lição, que fala sobre o avivamento na missão da igreja local.
Nós temos alguns argumentos propostos pelo pastor Renovato. Eu quero que você faça aqui conosco estes recortes que são extremamente relevantes para a nossa vida e, respectivamente, para o nosso conhecimento. A começar por aquilo que ele entende como avivamento nas missões locais. Bem, irmãos queridos, eu penso que tenha ficado muito claro, uma vez que o pastor Elinaldo foi muito coerente, por que não dizer, foi muito sensato na exposição, na construção racional dos argumentos que ele nos proporcionara a respeito da ideia de avivamento. Eu digo isto, talvez tenha até sido um tanto repetitivo, redundante, por expressar algo muito parecido em lições anteriores, mas penso que os senhores irão convir comigo que a ideia de avivamento, por ora, ela tem sido deturpada, manchada, mal interpretada ou vista de maneira equivocada. Avivamento não se restringe única e exclusivamente a uma manifestação num culto. Não digo com isso que isto também não seja manifestações de avivamento, mas limitar estas situações esporádicas em um culto como uma ideia central de avivamento é algo muito raquítico. Né? Avivamento está para além disso. E o pastor Elinaldo, nesta presente lição, outra vez nos mostra argumentos nesse sentido. A começar pelo avivamento, como disse, nas missões locais. Ora, quando eu olho para esse texto, é indiscutível que nós vamos nos utilizar de recomendações bíblicas, especialmente naquilo que se estabelecer a igreja desde o seu primórdio, desde o seu início, a saber, como os senhores bem sabem, na igreja proposta no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a inauguração da igreja ali, como nos recomenda diversos autores. Nós temos o princípio da igreja a partir da descida do Espírito no dia de Pentecostes, que foi uma data muito propícia, tendo em vista que era uma festa das colheitas. E houvera uma colheita muito significativa na presente ocasião. Agora, se nós nos debruçarmos sobre aquilo que está sendo proposto pelo pastor Elinaldo, na altura do item 1 do tópico 2, nós perceberemos que aquela situação é uma situação onde o Senhor Jesus previamente, uma vez que Lucas, o autor do livro de então, no verso de número 8, deixou muito claro uma fala dita por Cristo, agora revista por Lucas e a reapresentada. Jesus disse que era para eles estarem ali para receber virtude. Mas a virtude recebida, ela tinha uma finalidade já pré-estabelecida. Era receber poder, receber virtude, a fim de ser testemunha. E testificariam aqueles que receberiam essa virtude em locais muito bem apresentados. Muito embora as pronúncias estejam ali claramente apresentadas, é óbvio que existe um contexto para além daquelas pronúncias. Né? A linguagem ela passa por então ser figurada. Embora Jesus tenha dito que a mensagem atingiria Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, não necessariamente ela se limitar àquele contexto. Aliás, ela atingira os confins. Né? Os confins da terra de então, obviamente, que não era o nosso território, por exemplo, que embora já existisse, ainda, abre aspas, hipoteticamente não era descoberto. Mas nós aqui na América do Sul fomos atingidos por este evangelho. Portanto, a palavra de Cristo, a recomendação lucana, a apresentação de Atos dos Apóstolos, ela tem fundamento certo, porque nós fomos atingidos por esse poder e por essa testificação. Agora, notem os senhores que com relação a essa missão local, o pastor Elinaldo diz o seguinte: este é um modelo de evangelização dinâmica. Não só pregar dentro das quatro paredes, mas realizar evangelização pessoal em casas e nos bairros. Ora, irmãos, se existe uma recomendação bíblica muito clara, além de várias outras dada num contexto neotestamentário, é a respeito da evangelização. A despeito da adoração, a respeito da santificação, que são processos ultra relevantes para a vida do cristão, a evangelização é um dos pilares basilares estabelecidos por Cristo à sua igreja. Se você ler o Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo 28, conforme registra Marcos, capítulo 16, conforme aborda Lucas, capítulo 24, ou João, capítulo 20, ou seja, todos, Evangelho de Cristo escrito por estas quatro figuras, você vai perceber que todos eles fazem questão de destacar uma fala de Cristo, cada um com seu tempero, a respeito da evangelização. O grande X da questão é que Jesus deixou muito claro uma ordem imperativa. Todos deveriam ir.
Aqui não há menção de classe étnica, social, cultural. Muito pelo contrário, o ID engloba a todos. Existe uma mensagem distribuída à coletividade. Eu não preciso ter um preparo intelectual para isso. Eu não preciso, naturalmente, que se isso houver é importante, mas a despeito de um preparo intelectual, seja qual for a minha classe social, seja qual for a minha questão étnica, racial, enfim, independente de tudo isso, eu sou comissionado por Cristo a pregar o Evangelho. E essa pregação, o pastor Elinaldo aponta no primeiro momento que ela deve ultrapassar o ambiente cristão. Aqui o ambiente é muito favorável. É até prazeroso comentar a respeito disso quando nós estamos num ambiente onde tudo é muito favorável. A resposta é muito bem-vinda, as pessoas comungam da mesma fé, mas o grande desafio está para além das quatro paredes e é lá que esta missão nos envolve. No item 2, ele fala sobre o avivamento nas missões regionais. E aqui ele é um pouco mais específico, ele usa inclusive dois termos muito preciosos, quando ele diz que no estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São estas as nossas Judéias, abre aspas, e Samarias. Ou seja, se nós estamos agora afunilando a proposta e falando por hora sobre missões regionais, aqui o autor entende que estas, abre aspas, Judéias e Samarias, precisam ser alcançadas pelo trabalho da evangelização. Ou seja, nós precisamos atingir os rincões sociais. É claro que hoje a nossa igreja, as Assembleias de Deus, ela alcançou do Iapoque ao Chuí uma grande expressão. Dificilmente nós vamos chegar a um município que não tenha uma igreja assembleiana. E eu estou falando de um ministério muito sério, muito comprometido, centenário, né? De um pentecostalismo clássico, saudável. E nós louvamos a Deus por isso. Mas ainda assim, irmãos, existe um percentual considerável da nossa sociedade que não conhece a Cristo. Talvez na nossa vizinhança, no nosso bairro, nas situações mais periféricas da região onde a gente viva, ou nas regiões centrais do nosso município. E sendo assim, nós, enquanto cristãos, não é o pastor da igreja dada essa missão, não é a líder do círculo de oração, da mocidade, o obreiro, o diácono, o presbítero, enfim, não, esta missão nos envolve. Indistintamente, todos nós fomos comissionados a pregar o Evangelho. Portanto, nós temos o nosso, abre aspas, campo missionário e nós precisamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho agora, portanto, a toda criatura, seja ela quem for, com decência, com prudência, com maturidade. A gente precisa apresentar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele breve voltará. Esse ministério, essa proposta quadrilátera, né, que foi fundamentos basilares do pentecostalismo, ela ainda permeia a nossa vivência na contemporaneidade. E para finalizar o meu argumento, nós temos o item 3, que fala sobre missões regionais atualmente. Irmãos, sem maiores esclarecimentos, uma vez que já falamos da missão local e regional, mas num contexto bem atual, muito embora temos inúmeros desafios, e os desafios são sabedores por todos vocês, é só acessar uma página de internet, acessar um jornal impresso, é só você vasculhar o que tem acontecido com a nossa nação no que tange, no que diz respeito a valores e princípios, que nós perceberemos o tamanho do retrocesso que vivemos nas últimas décadas, né? Onde não há mais respeito por uma autoridade, por um pai, a relação estremecida nas famílias, a proposta de desconstrução familiar que se tramita no Congresso Nacional. Enfim, são vários e vários argumentos estabelecidos e estampados hoje nos veículos de comunicação. Todos nós somos sabedores desses desafios. A despeito de tudo isso, que é muito sério, inclusive, ainda temos, não sabemos por quanto tempo, mas por hora, nós temos um amparo constitucional que nos dá liberdade de expressão. Nós precisamos aproveitar isso, irmãos. Existem países no Oriente Médio, existem países na Europa que talvez não tenham uma regra estabelecida constitucionalmente, mas são extremamente cerceados e censurados na exposição do Evangelho. Existem países na Ásia que sofrem também esse cerceamento e essa censura. A despeito de uma maneira velada também sermos censurados, nós precisamos aproveitar por hora que temos a liberdade de expressão. Utilize a sua mídia social, você que está aí no Facebook, no Instagram, você que está em outras mídias, você que tem um acesso considerável
Utilize esse acesso para ministrar a palavra de Deus, do seu jeito, do seu modo, através de um comentário, de um versículo bíblico. Utilize os seus espaços de intervalo no trabalho e comunique sobre Cristo para aquele que tanto necessita, numa visita a um enfermo, a um familiar querido, piedoso, que talvez até não seja cristão, mas é uma pessoa digna, um cidadão de bem, mas que ainda não conhece a Cristo. Utilize estas oportunidades para falar de Jesus. Irmãos, este clamor é tão urgente e é tão claro que eu finalizo a minha exposição lembrando do que Pedro nos ensinou na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Ele dissera que nós somos geração eleita. Irmãos, nós não somos candidatos. Olha a condição que Cristo, através de Pedro, nos coloca. Nós não somos candidatos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Irmãos, quantos elogios Pedro nos faz? São elogios formidáveis. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso até nos envaidece de uma certa forma. É claro que a gente tem o reconhecimento muito rápido de quem somos, e isso é muito importante, mas os elogios são tão bons que de uma certa forma até envaidece o cristão. Agora, nós não fomos chamados ou não fomos vistos pelo ângulo de Pedro desta forma por acaso, aleatoriamente. Não, senhores. Nós assim o fomos, chamados e comissionados para anunciar virtudes. De quem? De quem nos chamou das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Tenhamos essa compreensão, irmãos. Sejamos no mínimo razoáveis. Não sejamos cristãos egocêntricos. Não olhemos apenas para nós mesmos, mas permitamos que o Espírito Santo nos incendeie, de modo que possamos transmitir a sua palavra a quem quer que seja. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, vamos seguindo agora, irmãos, no tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Ora, não é ser saudosista, mas é muito agradável lembrar, né, a igreja local, quando ela se despede ou se despedia de um missionário. Aqui nós temos essa memória com muita clareza. A igreja vive muito isso quando recebemos as famílias dos nossos missionários aqui no templo, né? A gente percebe a satisfação de cada um dos irmãos, a alegria. O nosso coração de fato se alegra porque estamos cumprindo uma ordem de Cristo e principalmente por perceber que transformações de vidas ocorrem por intermédio ilógico, né, da igreja, porque o missionário que vai, ele é amparado, apoiado pela igreja local. Então as missões transculturais, elas nascem com esse propósito. Lá no capítulo 1 de Atos, Jesus quem disse, os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até aos confins da terra. E eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, Chipre, em Antioquia. Então, é válido também ressaltar, a Bíblia diz, o sábio escreve, quem ganha almas, sábio é. Então, vamos lá. A primeira igreja missionária é em Antioquia. Essa igreja é conhecida por ser a principiante, a inicial, pelo fato de fazer missões locais, missões urbanas. Muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador e em função desse crescimento exponencial, a igreja em Antioquia, eles vivem um movimento que, aqui não um movimento com um tom de depreciar, mas vivem uma ação do Espírito muito pertinente, com resultados muito interessantes. Eles então, por causa desse crescimento, nós olhamos para a Bíblia e lembramos que mandaram para lá Barnabé, né? Os discípulos enviam Barnabé para uma obra e a igreja tornou-se a primeira igreja missionária. E aí, Barnabé, Saulo são os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. E foi através de Paulo que a Europa pré-cristã, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, evangelizado, convertido. E como vimos anteriormente, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo com esse compromisso de levar a mensagem do Evangelho, de anunciar a Cristo e com toda a intenção e amor de que as pessoas viessem ao conhecimento da palavra. Ocorre
que mesmo com todo esse histórico, mesmo com toda essa trajetória, a evangelização na Europa, ela passa por um período muito decadente. A partir da Europa, o evangelho toma proporção, se espalha, atinge, alcança o mundo, chega à América com os peregrinos, alcança os países da África, onde os missionários como David Livingstone, 1841 a 1873, foi também um instrumento muito usado por Deus. E aí nós vamos percebendo ações do Espírito Santo, ações extraordinárias que se espalharam para outras regiões, para outras partes. Taylor foi missionário na China, 1853 a 1905, e a sua história também é extremamente relevante. A sua biografia é marcada por muitos resultados, por muita salvação de alma. Outros missionários também se doaram, se entregaram para que o evangelho transcultural fosse levado a partir da Europa. Ocorre que por falta de amor, de interesse, pela continuidade dessa evangelização de forma intensa, a Europa, que foi o berço, que foi o celeiro, que enviou tantos missionários para o mundo, agora ela passa por uma recessão, por um esfriamento, e ela transforma-se em uma realidade pós-cristã que acaba se tornando no lugar mais carente do evangelho, exatamente porque houve uma acomodação, houve uma estagnação. Eles deixaram então de buscar o primeiro amor, o avivamento espiritual. Então a palavra de Deus nos recomenda que precisamos manter a chama acesa. É bíblico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então a necessidade do avivamento, ela é constante. Como aprendemos na lição anterior, ela é pessoal, a começar por mim, a começar por você. Existem países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer tipo de igreja. É fato que igrejas se tornaram ambientes para baladas, ambientes para qualquer outra atividade cultural, porque a sociedade, a comunidade europeia vivenciou esse esfriamento. Mas a nossa função é olhar para esse histórico e clamar a Deus, dizendo: Senhor, me ajude a manter a chama do avivamento acesa em meu coração. E isso é extremamente necessário para que tenhamos a convicção de mantermos uma vida de oração e clamar pelo avivamento espiritual. Observe que as missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, que é até aos confins da terra. Elas se concretizam com o ide imperativo de Jesus. A ordem é para avançar, a ordem é para pregar, a ordem é para anunciar. E esse objetivo missionário, ele só é alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, em cada membro da igreja, em cada membro do corpo de Cristo, a começar pela liderança, pelos pastores, pelos dirigentes, por cada departamento, por cada irmão. E aí que nós todos possamos ter esse compromisso, pedir que Deus reavive a sua obra. É a oração de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E o pedido do profeta é: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, mas na ira lembra-te da misericórdia. Então o avivamento, ele é essencial, é crucial para que tenhamos ênfase na pregação, ousadia, para que tenhamos graça para pregar até aos confins da terra. Deus te abençoe. Muito bem, queridos, com alegria chegamos à conclusão da lição de número 11. Que prazer enorme foi ter a sua companhia aqui. Que bom ter a sua audiência, que bênção ter a sua participação. Na conclusão de hoje, pastor Elinaldo outra vez reforça com relação ao cristão avivado. Nós comentamos sobre isso no discorrer da nossa lição, top 1, 2, 3, apresentou, claro que de uma maneira afunilada, argumentos nesse sentido. Mas agora, a essa altura,
há frases de impacto aqui. Uma delas é que o pastor Renovato assegura que o cristão avivado, ele revela compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Ele tem amor pela obra de Deus, coopera com a evangelização local, regional e transcultural. Irmãos, eu não posso, de maneira alguma, compreender que, se sou um cristão avivado, restringir esse avivamento apenas para mim mesmo ou para minha casa. Não dá, irmãos. Se a minha compreensão de avivamento ainda é essa, eu preciso rever os meus conceitos. Se a minha compreensão de avivamento ainda está nessa altura, nesse campo, eu preciso rever os meus conceitos. Avivamento, irmãos, não se limita simples e unicamente a sair da minha casa, a participar de uma celebração um pouco mais fervorosa ou calorosa, ainda que isso nos alegre. Avivamento está para além disso. Aliás, o resultado depois dessa situação fervorosa e calorosa é que de fato revelará se eu participei de uma celebração de avivamento. Eu não posso me limitar a isso, irmãos. Mas se depois disso eu for de fato um crente impactado, incendiado, a ponto de ter nos meus lábios a palavra de Deus, imperfeito, sempre seremos, mas ter o desejo de comungar, de comunicar, de partilhar com as pessoas aquilo que eu ouvi, isto são sinais de que, de fato, eu vivi um grande avivamento. Avivamento me impacta de uma maneira tal que faz com que eu não segure aquilo que eu ouvi apenas para mim mesmo. Eu deixo de ser egocêntrico e passo agora a compartilhar aquilo que senti, que vivi, experienciei com Cristo, com outras pessoas. Que o Senhor de fato nos faça instrumentos para a sua glória, que tenhamos paixão pelas almas, amor pelas almas. Avivamento tem um caráter missiológico. Se não houver, não é avivamento. Que o nosso coração esteja esclarecido nesse sentido, irmãos, que a nossa compreensão esteja clara, que o Senhor nos use para glorificar o seu próprio nome. Amém? Você que pode, curve a sua cabeça, insira a sua mão aqui no coração e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos dê graça, que nos dê estratégias, que nos dê direção para que possamos anunciar as boas novas. Querido Deus e Pai, que prazer enorme poder estar aqui. É o Senhor quem fez isto e isto é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos deu o ar para respirarmos, o Senhor nos deu a condição de podermos construir pensamentos que estão pautados na Tua Palavra. Quem faz isso é apenas o Senhor, Pai. De nós mesmos, quem somos? Significantes, pequenos demais. Não conseguimos nem olhar para nós mesmos e ver dignidade, porque sabemos que somos tão pequenos diante de Ti que sequer aqui poderíamos estar. Mas o Senhor nos deu essa graça e essa condição. Se aqui estamos, o nosso intuito, o nosso interesse não é outro, senão anunciar a Tua Palavra. Não apenas a estes que nos ouvem, com o intuito de obter subsídios para a escola dominical, mas nos dê a graça para alcançar pessoas que não lhe conhecem, pessoas que estão hoje perdidas emocional, intelectual, perdidas espiritualmente. Nos dê palavras certas nas horas certas, nos dê sabedoria para entrar e para sair. Nos dê, meu Deus, a graça para conseguir comunicar a Tua Palavra. Seja o irmão fulano e o ciclano, somos parte do processo. Um planta, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Portanto, seja conosco, Deus. Em nome de Jesus, nos dê as ferramentas necessárias, a fim de que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado para sempre. Estas são as bênçãos que eu lhe peço, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero você, querendo Deus, no próximo programa para comunicar assuntos da nossa EBD. Fique com Deus e até lá.